para que a gente possa entrar num tema tão sensível, tão importante como esse, a gente sempre retorna a Jesus. Retorna ao Mestre, a sua vinda até nós, a sua presença em nossos corações. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus encarna e nos brinda com todo o seu amor, com todo o seu ensinamento, com a profundidade do seu espírito. E essa profundidade, ela se escoa até os dias atuais. Ela não termina, ela é infinita, ela invade os nossos corações, onde quer que nós estejamos, desde que a gente se coloque em sintonia completa com a espiritualidade. Isso faz com que a gente se abra para uma nova perspectiva de vida. Jesus desceu a essa terra e entre nós ele buscou despertar os nossos espíritos para a verdade do ser, tirando o foco da ilusão material, das posses, do brilho, do imediatismo que as sociedades que temos até hoje buscam. Ele veio tocar profundamente o espírito adormecido para que esse espírito, que é o nosso espírito, possa despertar e ver a verdade. Por isso ele foi tão contundente nas suas palavras, nas suas atitudes, em tudo o que ele atuou perante nós. O Mestre nos deixa um ensinamento muito, muito profundo. E que se a gente for pensar que o amor é a base disso tudo, a gente vai entender o ensinamento de Jesus. Nos distanciamos muito do amor. Preferimos o ódio, as brigas, a destruição, a revolta, a rebeldia, a intolerância, em troca desse amor. Mas Jesus, ele insistiu que isso aí, e insiste até hoje, é o aspecto mais importante. Ele não levava em consideração aqueles que agrediam a ele. Todos os dias, quando Jesus saía para fazer a pregação, muitos e muitos atacavam Jesus, com palavras, fisicamente. Em nenhum momento o Mestre revidou ou teve alguma frase ou palavra de desalinho ou desacordo com as leis divinas. Então a base de Jesus é o amor, a essência é o amor, a raiz é o amor, a estrutura que dá consistência a tudo é esse amor profundo. É amar a Deus acima de todas as coisas. E como nós somos filhos de Deus, nos amarmos. E como nossos irmãos, todos nós somos também filhos de Deus, amar ao próximo. É simples. A questão mais importante é que esse amor, ele é incondicional. Ele não tem limites, ele não tem barreiras, ele não tem fronteiras, ele não mede, ele não tem dimensões, ele não tem comparações, ele não desrespeita, ele não é preconceituoso, ele não é separatista. O amor proposto por Jesus é um amor incondicional. Todos somos filhos do mesmo Pai. Se algum dia nós vamos chegar a essa compreensão, sim, chegaremos a essa compreensão e estamos a caminho disto. Se hoje temos essa compreensão do amor incondicional, não temos. Estamos distantes disso. Mas temos sim o exemplo de Jesus, nos demonstrando que isso sim é o nosso caminho evolutivo. É esse amor aberto, livre, no sentido do respeito, no sentido da moral cristã, que acolhe, que recebe, que ama
que se compadece, que compreende, que não julga, não critica e não censura. E Jesus nos deixou coisas lindas como o amor e o perdão. O perdão também é uma das facetas dessas virtudes que são extremamente importantes. O perdão, ele nos cura de dores muito profundas, de chagas, de doenças que arrastam as nossas existências por séculos afora. Nós adoecemos de tanta coisa que nós guardamos que não são boas. Ressentimentos, mágoas, vinganças. Arrastamos isso ao longo de séculos em nossos corações e não vamos nos dando conta disso. É como se fosse um grande baú e dentro dele nós vamos armazenando tudo o que a gente passou e que não gostou. Ao invés de a gente largar isso pelo caminho, nos libertar, a gente guarda como se aquilo ali fosse um troféu, fosse algo muito importante que precisa ser guardado. Quando Jesus nos diz para perdoar, Ele quer nos dizer para que a gente se liberte disso tudo, que a gente dê o real valor ao tesouro que é o mais importante, que não vai ser corroído por traças, não vai ser roubado pelos ladrões, não vai sofrer nenhuma destruição. E esse tesouro é o que está dentro de cada um de nós. E se a gente está guardando mágoa e ressentimento em relação ao outro, que a gente se livre disso o mais rápido possível, ainda no caminho que nós estamos. Nos libertemos disso, que o nosso fardo vai ficar mais leve, vai ficar mais suave, como é o de Jesus e como Jesus nos explicou sobre isso. Por isso que ele insistiu naquela frase que a gente não consegue ainda alcançar: perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Por que ele repetia isso? Porque não tem outro jeito da gente se libertar dessas correntes que nos prendem à nossa escravidão emocional, à nossa escravidão espiritual, que realmente prende a gente. A gente cria raízes, a gente cria correntes, a gente fecha com um cadeado e não quer abrir. E Jesus diz: abre, solta isso, se liberta, vem, me acompanha, porque comigo as coisas vão ser mais leves, mais fáceis, mais suaves, porque eu amo e eu te amo. Só que a gente ainda não consegue entender o que representa isso profundamente, ainda somos muito insensíveis. Nossa sociedade é uma sociedade muito ainda insensível, a gente traz isso lá de trás, até os dias atuais. E é o que nós nos debatemos hoje na grande sociedade em que nós vivemos, é a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, a nossa insensibilidade, a nossa anestesia, a nossa frieza diante do outro, diante da dor do outro, diante do sofrimento do outro, a gente se coloca numa posição fria, insensível, distante. E não foi isso que o nosso modelo e guia nos ensinou. Ele nos ensinou a nos aproximarmos, nos amarmos, nos entendermos, nos compreendermos. Dentro das diversidades que somos, dentro das diferenças que somos. Ele disse: não há espaço para que se viva separados uns dos outros. E o mestre, a todo instante, o que ele fazia, ele acolhia, ele juntava, ele unia. Ele pedia para que se perdoassem, para que se entendessem, para que se tolerassem, para que houvesse paciência e entendimento entre todos. Ele sempre pregou isso até o final. Esse foi um dos maiores legados que nós temos nos nossos corações como espíritas cristãos. É um legado moral que nós precisamos sempre refletir sobre ele, sobre a dimensão que isso representa nas nossas vidas. Para que a gente possa avançar no nosso processo evolutivo, Deus nos fornece o quê? O
processo todo da reencarnação. Nesse processo de reencarnação, a gente tem a oportunidade de, através de sucessivas existências, poder nos aperfeiçoarmos. A gente encarna, desencarna, e nesse ciclo a gente vai tendo a possibilidade de renovar o que precisa ser melhorado dentro de nós. Se a gente vai melhorar ou não, se a gente quer uma encarnação que a gente vai ficar estacionado ou não, aí vai depender de cada um de nós. Cada um de nós vai decidir se vai ficar estacionado ou se vai avançar. Voltar para trás, não vamos, porque tudo aquilo que a gente adquiriu já é um mérito nosso. Mas a gente pode passar uma existência inteira parado, estacionado, sem movimento, sem dinâmica, sem crescimento. E aí depois a gente vai ter que pensar sobre o que a gente deixou de fazer quando a gente for para a próxima dimensão e tiver que fazer uma análise sobre como foi a minha encarnação, o que eu aproveitei, o que não aproveitei durante ela, se eu deixei os dias passarem e não fiz nada para modificar isso, fiquei acreditando que as coisas poderiam mudar, independente de mim, não acontece isso. Para que as nossas encarnações possam modificar, para que a nossa existência possa ter uma qualidade melhor de vida, de saúde mental, espiritual, a gente precisa ser o agente modificador. Nós precisamos atuar para mudar, pensar dia após dia o que a gente pode fazer de melhor. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? De que maneira, de que forma eu posso agir para que isso seja diferente? E Deus nos dá justamente a encarnação, por exemplo, neste planeta em que nós vivemos, no planeta Terra, Ele nos dá esse corpo, que nós bem conhecemos, basicamente, cabeça, membros, tronco, tem órgãos internos, pulmões, coração, rins, fígado, baço, pâncreas, tudo dentro dele, para que ele possa funcionar neste planeta. Em outros planetas existem outros corpos que funcionam nesses outros planetas, que são adaptados para outros planetas, para que os espíritos vivam em outros planetas. O nosso é esse corpo que nós temos, é esse veículo sagrado que Deus nos deu para que a gente possa vivenciar o tempo que temos nessa existência. Cada um de nós tem um tempo aqui nessa existência. A gente não sabe quanto tempo nós temos. Pode ser muito ou pode ser pouco. O fato é que precisamos aproveitar, seja muito ou pouco, o tempo que nós estamos aqui da melhor maneira possível. Eu não sei o dia de amanhã e isso não é importante. O importante é que eu tenha uma atitude de transformação da minha vida para ser um ser melhor. Me afaste das coisas que me levam a perder o caminho, a me desequilibrar, a perder o rumo, a perder as leis divinas. Precisamos entender que nós temos aqui um planejamento na nossa encarnação. E esse planejamento, ele é sagrado. Então precisamos aproveitar. Precisamos aproveitar o tempo que estamos aqui da melhor maneira possível. Então, quando nós encarnamos aqui, a gente vem para um corpo. Ele pode ser normal, entre aspas, no sentido de que ele tem toda a sua formação dentro do padrão que nós conhecemos, mas ele pode vir com variações, tá? De acordo com a experiência que cada um necessite. Pode vir um corpo defeituoso, pode vir faltando uma parte dele, um membro, uma perna, um braço, pode vir com problemas já físicos no pulmão, no coração, nos intestinos, no estômago, pode vir com problemas cerebrais, intelectuais. Quantas doenças nós conhecemos aqui na Terra? Se a gente for observar a quantidade de doenças que existem, são enormes. E por que tantas doenças? É a necessidade do nosso aprendizado. São as nossas imperfeições.
ainda são as nossas mazelas incidindo sobre o corpo, fazendo com que haja uma necessidade de um ajuste nesse corpo que a gente habita. E Deus nos dá a oportunidade de habitarmos corpos diferentes, saudáveis, doentes, altos, baixos, bonitos, feios, pretos, brancos. E aí Deus também nos fornece corpos do sexo masculino e do sexo feminino. O espírito tem sexo? Os espíritos nos dizem que não da maneira da nossa compreensão. Neste mundo, nós nos utilizamos de corpos que têm uma conformação feminina e uma conformação masculina. E com que finalidade? Com a finalidade de termos experiências diferentes. Hoje eu estou aqui num corpo masculino. Numa próxima encarnação, posso vir num corpo feminino. Na outra, posso vir novamente no feminino. Na outra, posso vir no masculino, de acordo com a necessidade e o planejamento reencarnatório de cada um. Há um objetivo para isso. E nós precisamos entender esse objetivo. Se nós encarnamos num corpo, seja qual ele for, com facilidades ou dificuldades nesse corpo, que a gente se entregue a esta vivência da maneira mais plena possível. A grande questão nossa é que nós normalmente não aceitamos aquilo que a gente recebe. A gente acha que recebeu um corpo que não deveria ser bem aquele corpo que a gente queria. A gente sempre encontra algum defeito, alguma dificuldade, alguma coisa que não está boa nele. Mas, na verdade, é a experiência que cada um tem com o corpo que recebeu. Ele não está errado, ele não veio formatado errado, ele não está com nenhum problema que alguém esqueceu de construir. Ele é divino e veio para a necessidade de cada um. Falando das mulheres, quando o espírito encarna num corpo feminino, ele vem para experienciar a vivência no corpo feminino, que tem características totalmente diferentes do corpo masculino. Já é preparado desta forma para que a experiência seja diferente. Então o espírito encarna naquele corpo, ele já tem uma genética diferente, que a biologia nos diz que é o tal do cromossoma XX, e o homem é XY. Isso já dá uma diferença na formação, distribuição de todas as partes do corpo. Músculo, gordura, órgãos, voz, cabelo, tudo é diferente. Com a finalidade de dar uma experiência especial para aquele espírito que encarna naquele corpo. O corpo feminino tem uma quantidade de hormônios diferentes do corpo masculino. E é proposital. Existe uma sensibilidade do corpo feminino diferente do corpo masculino. O corpo feminino tem todo um trabalho relacionado, por exemplo, aquelas que vêm com a possibilidade da maternidade de poderem dar à luz a outros seres. O que o corpo masculino em si, na sua formação, não tem. Isso é o acaso? Não, não é o acaso. Isso é divino, é preparado pelo Mestre, é preparado por Deus desta maneira, para que nós possamos ter essa vivência. Então, no momento que o espírito encarna no corpo feminino, ele vai aproveitar a vivência emocional, psicológica, hormonal, sensível daquele corpo. Entregue-se, aproveite aquela vivência. E não é só a vivência do corpo. Quando o espírito vem num determinado corpo, ele também vai vivenciar toda a sociedade que ele vive. Os hábitos, os costumes, a cultura, a legislação. Dependendo de onde o espírito encarne, são culturas diferentes, são hábitos diferentes que as pessoas enfrentam. Se um homem vai enfrentar de uma maneira, porque a sociedade vê isso de uma forma, e se uma mulher vai enfrentar de outra forma, porque a sociedade vê. Então repara
como nos é colocado experiências diferentes quando encarnamos em corpos diferentes. E aí o momento é o quê? É de entrega para que a gente possa aproveitar aquela experiência. Não é de revolta, não é de rebeldia. Muitos dizem, eu queria ter nascido de outra maneira. Eu queria ter nascido... Não. Se a gente nasceu daquela maneira, é porque houve necessidade para ser assim. Vamos aproveitar. A gente nunca está satisfeito com o que a gente recebeu de Deus. A gente acha que tinha que ser diferente, que a gente deveria merecer alguma coisa diferente, mas não é. A gente precisa ter calma, tranquilidade para conduzir a nossa própria existência. E vir num corpo feminino traz essas características diferenciadas. O espírito vivencia, então, esses aspectos emocionais, psicológicos, hormonais, em que traz mais essa sensibilidade, essa transparência, essa criatividade de uma maneira diferente daquele que habita um corpo masculino. E aí, o espírito que está dentro dele é para aproveitar essa experiência da melhor maneira possível no âmbito cristão. É isso que a gente precisa entender. E se a gente for até o Mestre Jesus, a gente vai ver que o Mestre, ele não fez distinção nenhuma de ninguém. Não importava se era homem, se era mulher, ele não fez distinção. Ele aceitava todos da mesma forma, da mesma maneira. E é assim que precisa ser necessariamente o nosso comportamento. Quando a gente experiencia então a encarnação e a gente vem para cá para poder reajustar, para fazer as correções necessárias, para nos reequilibrarmos, para novamente trilharmos o caminho da lei divina e não optarmos mais pela porta larga, mas antes pela porta estreita que vai nos levar a uma compreensão melhor da nossa evolução. Quando nós encarnamos para fazer ajustes, para estudarmos, para nos tratarmos neste planeta. E aí Deus, Ele nos dá a faculdade mediúnica para quê? Como um privilégio? Como um dom? Não. A faculdade mediúnica, ela não é um privilégio de ninguém. Ela, na verdade, é um presente divino que nós precisamos aproveitá-lo. Aproveitá-lo com humildade. Aproveitá-lo entendendo a dimensão do que essa faculdade representa para a nossa evolução, para a evolução do próximo e para a evolução do mundo. Ela é um instrumento. Se bem utilizado, vai trazer e vai construir maravilhas. Se mal utilizado, vai trazer consequências ruins para o médium e vai trazer consequências ruins para aqueles que estiverem em contato. Então a faculdade mediúnica, ela é esse instrumento maravilhoso que Deus nos ofertou. E aí, o mestre Allan Kardec, o que ele nos diz sobre essa mediunidade? O que ele fala sobre o que é médium? Quem é médium? O que é o médium? Allan Kardec, ele justamente ele cunhou esse termo para justamente tentar explicar este ser que faz essa intermediação entre aonde estamos e o mundo, a dimensão espiritual. É aquele que está no meio, que se coloca entre essas duas dimensões. É o médium. E ele diz que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, todos somos médiuns. O que significa isso? Todos nós temos uma percepção da dimensão espiritual, de uma forma mais leve, mais intuitiva, até uma forma mais amplificada, mais intensa, que nós chamamos de ostensiva. Tem pessoas que percebem, têm intuições de que existe alguma coisa a mais, todos nós temos. Percebemos que existe algo além desse mundo, que existe algo
em torno de nós, que vive, que pulsa, que tem uma energia, que se comunica com a gente. Dá para a gente perceber que existe algo além desse mundo que nós estamos aqui. E tem outros que têm essa percepção mais ampliada, mais alargada. Ah, eles são melhores do que o outro, eles são superiores aos outros, eles são seres mais evoluídos. Nada disso, nada disso. Quando o médium ele vem e encarna com uma faculdade mediúnica mais ostensiva, ele encarna com essa faculdade para um trabalho. Então é preparado de uma maneira que ele possa ter essa faculdade amplificada para realizar o trabalho, seja da psicografia, seja da psicopictografia, quer dizer, a pintura, a escrita, a fala, a visão, a audiência, o que for, qual seja essa capacidade, ela se amplia para que ele possa realizar a atividade dele. Então não é um dom. Eu estou te fornecendo, Deus fornece para nós o que? Ele diz, eu estou te fornecendo um instrumento para que você possa melhorar a si, se tratar e ao outro. É isso que ele está realizando com a mediunidade. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente fica achando que a mediunidade é alguma coisa que eu possa transformar, por exemplo, numa profissão. Tem muitos que acham que podem cobrar pela mediunidade. Tem muitos que acham que podem fazer dessa faculdade um comércio. Bom, eu psicografo, eu pinto, eu escrevo, eu mereço receber por isso, afinal de contas, poxa, é o meu trabalho, eu me dedico a isso horas e horas. Não, isso não é profissão. Jesus já disse, dai de graça aquilo que você recebeste de graça. É isso que nós, médiuns, precisamos ter dentro da nossa mente, que é tudo de graça. Não tem que ser cobrado nada. Ah, mas eu preciso viver. Então você precisa de uma profissão. Você precisa trabalhar e através da sua profissão você vai obter o seu sustento. Aí sim, as coisas se encaixam. Você realiza o seu trabalho e também você exerce a sua atividade mediúnica de maneira que você possa seguir o seu planejamento reencarnatório. Se a gente se reportar a Chico Xavier, a gente vai verificar que Chico Xavier, ele foi um médium em que muitas pessoas buscavam Chico Xavier para terem informações do mundo dos mortos, do mundo espiritual, da outra dimensão. E Chico sempre dizia, olha, a comunicação ela é de lá para cá, não é daqui para lá. Eu sou apenas um carteiro, eu não tenho como pedir nada, eu recebo e entrego. É só isso. E muitas pessoas não entendiam isso, porque ficavam esperando e achavam que ele tinha que entrar em contato com o espírito, que elas queriam receber a mensagem de um filho, do pai, de uma mãe. Ele falava, não é assim que funciona. E não é. No momento que o médium achar que ele tem o poder e a autoridade de invocar o espírito e fazer com que ele venha e apareça, nós estamos completamente perdendo a sanidade mental com isso. Porque primeiro não temos esse poder é o poder de Deus. Nós não temos o menor conhecimento do que acontece no mundo espiritual. Numa reunião mediúnica, por que o espírito vai se manifestar, qual espírito vai se manifestar, por que ele tem que estar naquele momento falando através de um médium, nós não sabemos. Nós estamos ali para nos colocar à disposição do mundo espiritual, a serviço do Cristo para a nossa tarefa. Então a mediunidade significa trabalhar com Jesus. No momento que nós trabalhamos com Jesus, nós estamos no caminho certo da utilização da nossa mediunidade. Quando nós nos afastamos, nós nos perdemos no caminho. A gente vê a história contar vários médiuns ostensivos, com faculdades maravilhosas de psicografia, de pintura,
de escrita, né? De vidência, de alívio da dor do outro, e que de repente se perdem no caminho. Se perdem completamente, porque se deixam levar pelo materialismo, pelo poder. Sobe a nossa mente com grande facilidade o que? O brilho, o fascínio das coisas imediatas e fáceis. É a porta larga, que é onde a gente quer passar. É o dinheiro, é a posse, é o poder, é a autoridade, é o mando, é o brilho, é o estrelismo. Jesus não viveu isso. Jesus não veio como um rei de nada. Jesus não tinha posse. Jesus não teve palácio. Jesus não teve nenhum tipo de destaque material. Nos mostrou que a simplicidade é o aspecto mais importante do espírito. Ali é que repousa a essência do ser. E é isso que a gente se afastou e se afasta muito nos dias atuais. Queremos estar muito em evidência, queremos aparecer muito, queremos que os outros nos vejam, que senão eu não vou me sentir pertencente a esse mundo. Mas que mundo é esse que a gente quer pertencer? Nós somos filhos de Deus, já pertencemos ao Pai. A questão é que nós precisamos ter uma compreensão diferente do mundo em que estamos vivendo. Nos tornarmos outra vez humanos, sensíveis, como o Mestre nos ensinou. Então, quando Deus nos oferece a faculdade mediúnica, é para tratamento. É para um tratamento. Muitos médiuns ostensivos estão aí por uma questão de total desequilíbrio. Receberam a faculdade mediúnica ostensiva porque estão desequilibrados. E Deus ofertou a eles uma mediunidade mais ostensiva para que eles possam servir mais, possam atuar mais, ajudar mais. Se eu vim com a mediunidade ostensiva para aliviar a dor e o sofrimento do outro, impondo as minhas mãos, orando, e isso traz alívio ao próximo, se Deus me ofertou isso, é para que eu utilize desta forma, não mais do que isso, nem menos do que isso. É o sentido da mediunidade quando é fornecida. Aí eu encontro o meu equilíbrio naquele momento. Agora, se eu utilizo essa mediunidade com fins materiais, com vaidade, com orgulho, achando que eu sou melhor do que os outros, que eu tenho poderes, que eu posso impor as mãos e curar, aí a gente se perde nesse caminho, a gente sofre, a gente adoece nessa caminhada e a gente não entende qual é o sentido da mediunidade. A mediunidade, ela pode ser uma mediunidade missionária, ela pode ser expiatória, ela pode ser de prova. A mediunidade, ela traz em si todas essas questões. A missionária é fácil da gente compreender, a mediunidade missionária, na medida em que são para poucos, que vêm com a missão de serem médiuns. São espíritos superiores que vêm num processo de missão entre nós, para nos trazer a luz do esclarecimento, do amor, da sabedoria. O Eurípides Barçanufo, que já teve entre nós com a sua superioridade espiritual. A maior parte de nós vemos para quê? Para uma mediunidade expiatória, para uma mediunidade de prova. E que através dessa mediunidade nós vamos justamente estabelecendo o nosso ajuste, a nossa correção, o nosso tratamento. Mas muitas vezes ela é de prova e ela se mistura com a expiatória. A de prova é simples. Ou seja, é como numa escola. Eu estou numa escola, eu estudo português, a matemática, o inglês, a física, não importa o que for, e daqui a pouco eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma prova, para ver se o que eu aprendi ao longo daquele ano realmente está de acordo com o que foi ensinado. E aí eu coloco o que eu aprendi à prova. Aí eu venho com uma mediunidade que é colocada à prova para ver se os valores cristãos que eu aprendi, realmente eu estou utilizando eles na minha mediunidade. Se eu realmente estou sendo paciente, se eu realmente estou sendo tolerante, indulgente,
se eu estou sendo compreensivo, amoroso, se eu estou acolhendo aquelas pessoas que estão vindo até mim. Ou seja, é colocado à prova. Sou eu comigo mesmo. Sou eu com tudo que eu aprendi até agora. E depois eu mesmo vou avaliar quando tiver na outra dimensão, junto com os espíritos, para ver se aquilo que eu aprendi e aquilo que eu exercitei estão de acordo. E aí eu vou avaliar. Foi pouco? Está ruim? Precisa ser melhorado? Foi suficiente? É colocado à prova o teste dos meus valores cristãos naquele momento. A expiação é quando eu tenho que fazer um ajuste de coisas equivocadas, erradas, de vidas passadas. São ajustes, são necessidades que eu preciso fazer de correção perante o outro. Então, eu venho com a mediunidade para estender a mão e fazer correções através da prática do bem para aqueles que eu possa ter feito mal, para aquele que eu possa ter feito coisas erradas, decepcionado, frustrado. E, aliás, é a maior parte de nós. O que a gente causa de frustração, decepção, dor, ferimento das outras pessoas é muito grande. E ainda continuamos fazendo isso. Porque como somos imperfeitos, a gente vai continuar errando um bom tempo. Só que a questão é dinâmica. Se a gente tiver consciência que a gente está errando, daqui a pouco a gente vai começar a corrigir isso. A gente vê que erra, mas daqui a pouco a gente para e vai dizer, bom, será que dá para fazer diferente? Estou ficando cansado já disso. Deve ter um jeito diferente de fazer isso. E aí é quando a gente se cansa do erro, da repetição, do comodismo, e aí a gente quer mudar, quer fazer diferente. No início a gente não sabe como fazer diferente, mas a continuidade da vontade, do empenho, da entrega em fazer melhor, faz com que a gente daqui a pouco comece a acertar. É como estudar. Você começa a ler, não entende, você lê uma segunda, lê uma terceira, faz um exercício, faz outro, no início está difícil, você insiste, continua, daqui a pouco aquilo vai se tornando um ritmo, uma disciplina em que você já vai entendendo o estudo, aquilo que você está aprendendo. Assim é a nossa evolução. Mas a gente precisa se empenhar, porque preguiça é o que mais nós temos. Cansaço está demais nesse mundo, as pessoas estão cansadas, é impressionante. A quantidade de jovens cada vez mais cansados e mal começaram o processo reencarnatório, já estão exaustos, parecem que têm 100 anos. O espírito já se entregou a não fazer nada. Já acha cansado, trabalhoso ter que viver. E aí a gente para e diz, meu Deus, é um presente a encarnação e eu não quero aproveitar esse presente. Já acho tudo muito chato, muito enfadonho. Aí que a gente precisa retornar justamente à vivência cristã para que a gente entenda esses valores e possa realmente voltar ao centro e ao sentido da existência. Porque se a gente não voltar a esse centro e o sentido da existência, a gente vai se afastar do nosso próprio caminho. E quando a gente manifesta toda a nossa mediunidade, ou seja, quando essa mediunidade ela começa a aflorar, ela começa a eclodir, precisa haver um local para que isso aconteça. Para que isso seja educado. Porque muitas pessoas acham que podem, acontecer essas manifestações, elas devam acontecer em qualquer lugar. Não, isso precisa ter um processo educativo, para que o médium seja conduzido de uma maneira ao seu próprio equilíbrio, à sua própria harmonização. E o local são as casas espíritas, que estão preparadas para receberem a todos nós que precisamos ser educados. Que somos seres deseducados, somos seres desequilibrados, somos seres assim, que temos muita desarmonia dentro de nós, muita perturbação dentro dos nossos corações. A confusão mental que eu percebo que as pessoas têm, que nós temos hoje em dia, é muito grande. É uma confusão que os seres humanos têm dentro da mente, uma coisa que roda, a quantidade de pessoas com tonturas, com vertigens,
não conseguindo raciocinar, olha para você e a pessoa não consegue unir as frases, os pensamentos, as ideias. É uma nuvem de perturbação que nós, seres humanos, nos encontramos. E a gente, para desanuviar isso, precisamos outra vez entrar no caminho do equilíbrio e da harmonia, e para isso precisamos traçar o caminho das leis divinas. Orar, estudar. E quando essa mediunidade ela eclode, ela pode eclodir de uma forma o quê? Mais leve ou mais desequilibrada. Tem pessoas em que ela aparece de uma forma leve, suave, como pequenas intuições, alterações pequenas no corpo, mas tem pessoas que têm alterações físicas mesmo, quando a mediunidade começa a vir, que perturbam o corpo. Ficam tontas, têm vertigens, têm sensação de desmaio, alterações físicas, náuseas, somatizam muito quando ela começa a aparecer. E aí precisam estar aonde? Justamente se aproximando de uma casa espírita para poderem receber, num primeiro momento, uma coisa fundamental, que é o amparo espiritual. Muitas pessoas vêm para a casa espírita e acham que vêm para a casa espírita apenas para já irem para uma reunião mediúnica. Já vou para a reunião mediúnica porque lá vou dar passividade ao espírito, vou psicografar, vou ver, vou ouvir. Isso não é o aspecto mais importante disso tudo. O aspecto mais importante é que possa haver um amparo espiritual dessa pessoa, ser acolhida na casa, ser recebida aqui dentro daquela alteração que ela apresenta pela manifestação da sua mediunidade. E aqui precisa-se estudar. O Espírito de Verdade já diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Nós precisamos ter esses pensamentos dentro de nós. Amor para acolher uns aos outros, aceitarmos o outro da maneira como é, da forma como é, mas nós precisamos ao mesmo tempo estudar, nos instruir, para que a gente possa criar justamente uma claridade de mente, uma claridade dos nossos pensamentos e dessa maneira entender todo o processo que existe. Kardec, ele sempre fala numa fé raciocinada. E que fé raciocinada é essa? Essa fé raciocinada é justamente nós não aceitarmos as coisas prontas, como são, como se fosse uma verdade absoluta, mas antes que a gente possa pensar em tudo que existe na minha vida. O que as leis divinas têm com a minha vida? O que tudo que Jesus falou, disse e pregou tem a ver com a minha vida? O que todos esses valores cristãos do amor, da verdade, do perdão, da compreensão, da compaixão, da fraternidade, da solidariedade, da paciência, da indulgência, o que todos esses valores têm a ver com a minha existência? Eu estou de acordo com isso, é isso que eu acredito? Essa reflexão é importante, porque ajuda o nosso espírito a clarear o caminho. Nós estamos ainda engateando nesse processo de autoconhecimento, que é a grande busca nossa, é o autoconhecimento. Nós nos descobrirmos para sabermos quem na verdade nós somos. O que nós queremos? O que nós viemos realizar nesse mundo? Quais são os pontos fracos, frágeis dentro de mim que precisam ser cuidados com carinho, com amor, com dedicação, com empenho, para que possam melhorar. E aí, quando eu recebo a faculdade mediúnica, eu recebo essa faculdade mediúnica para que ela sirva justamente desse alicerce que vai me conduzir. Quando um espírito encarna num corpo feminino, ele recebe um corpo alicerçado numa sensibilidade diferenciada, numa percepção e numa captação energética completamente diferente. Capta, expande e vai além nessa percepção. É um corpo diferenciado, com características diferenciadas,
para que possa ser melhor utilizado no trabalho que esse espírito veio realizar. Então, espíritos que encarnam em corpos femininos e que têm uma tarefa sublime de poderem ir mais além naquilo que eles querem, têm esse corpo feminino como esse veículo para poderem fazer uma troca diferente, uma troca mais criativa, mais sensível, mais extensiva, mais ampla. A percepção feminina nesse corpo é diferente. Se o espírito que está habitando esse corpo conseguir aproveitar o que ele está vivenciando, ele consegue uma percepção muito maior e o auxílio ao outro se estabelece de uma maneira diferente do que quando você está num corpo masculino. A maternidade, ela já fornece uma vivência à mulher diferenciada, porque dentro de si pode habitar um ou mais seres ao mesmo tempo. É um compartilhamento de um corpo com outros corpos e outros espíritos no momento da maternidade. E isso só é permitido porque há uma característica desse corpo para fazer com que ele receba outro ou outros e dessa forma consiga manter o seu equilíbrio e o equilíbrio dos outros para que essa vivência aconteça. Porque é uma coisa extremamente complexa essa vivência de vários corpos ou um corpo dentro do outro. É importante que a gente perceba isso. Não é uma coisa simples. Já é entendido a gestação como uma coisa simples, mas não é. É complexa. Essa vivência tão ligada, tão íntima, a conexão que existe. Consequentemente, esse corpo feminino ele vem com uma capacidade diferenciada para, na hora da expressão da sua mediunidade, conseguir atuar de uma forma também diferente. Parece que é igual, mas não é. É simplesmente uma coisa divina, é diferenciada. E é por isso que Deus fez os dois corpos diferentes e a mulher de uma forma muito mais ampla. Se ela deixasse levar no momento da expressão da sua mediunidade, na sua totalidade, ela vai perceber o quanto abrem-se canais de comunicação com o mundo espiritual, que é uma amplitude imensa. A dimensão é enorme. Agora a pessoa precisa estudar, as mulheres precisam estudar, precisam se instruir, precisam voltar a si mesmos para verem o quanto esse corpo que receberam traz dentro de si uma potência imensa para que ela possa atuar, principalmente da forma curativa que ela tem. O corpo feminino ele traz dentro de si uma capacidade curativa muito grande. A mãe, quando ela quer, ela abraça seu filho doente, ela leva o seu amor incondicional e ela consegue com um toque, com a palavra, com a vibração, com um beijo, com uma respiração, levar até aquele ser o alívio, o consolo, a calma, a tranquilidade. Da mesma maneira, esse corpo feminino, durante a manifestação mediúnica, ele pode ampliar para o próximo toda essa capacidade de amor, de compreensão, de cura, de alívio, de consolo, de compaixão próprio da mulher. E que você não encontra no corpo masculino naquela existência. Mas isso a gente sabe que é o planejamento que cada um tem que viver. Aproveitemos aquilo que Deus nos ofertou, seja o corpo masculino ou feminino, mas como estamos falando das mulheres, que possamos aproveitar justamente esta caminhada no sentido de que a mulher possa exercer a sua atividade mediúnica de uma forma muito ampla, muito aberta, direta, curativa, dinâmica. E é completamente diferente.
Os canais, nesse momento, eles se apresentam de uma maneira completamente direcionadas a uma cura. Canais direcionados completamente a uma fortificação do espírito. É a palavra suave, é a palavra firme, é a palavra determinada que leva à modificação daquele espírito que está diante daquele ser. Que todos possam utilizar essa capacidade no seu dia a dia, porque exercer mediunidade não é simplesmente dentro de uma sala mediúnica. Exercer a mediunidade significa viver o dia a dia dentro da sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde estiver, estamos exercendo a nossa mediunidade. E as mulheres, com a sua capacidade, então, infinita, de poder abrir esses canais de comunicação, de sensibilidade, elas podem penetrar mais profundamente no contato com os outros seres. Porque vem com isso mais transparente, porque vem com isso mais exacerbado, porque vem com isso mais amplificado. É o amor, é o carinho, é o aconchego, é o colo fraterno que ela tem de acolher, de receber, de entender, de compreender, de estar ao lado, de poder exercer essa ação feminina naquele momento. Isso é divino. O Pai oferta a cada um de nós possibilidades imensas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento do próximo, para o crescimento também do outro. Aí dessa forma a gente consegue cada vez mais se aproximar das leis divinas. No livro dos Médiuns, na parte de dissertações espíritas, o Espírito Pascal, ele vai nos dizer: quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa-vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Para que a gente possa ter justamente a presença dos bons espíritos, a gente tem que ter uma intenção que seja o progresso geral. Precisa haver uma intenção dentro dos nossos corações, para que a gente possa pedir a presença dos bons espíritos. Porque, lembrai-vos, o egoísmo é causa do retardamento de todo o progresso. Se pensarmos só nós, no materialismo, em podermos nos dar melhor na vida, para nós mesmos, sozinhos, isso não é progresso, isso é egoísmo. Lembrai-vos de que, se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos, que pela sua conduta souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade, é que Ele quer, por solicitação nossa e atendendo às vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançardes no caminho que a Ele conduz. E a mediunidade, ela representa essa faculdade que Deus ouve por bem nos conceder. E Ele diz: tende fé na mansuetude do Mestre Jesus, ponde sempre em prática a caridade, não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Então, toda vez que quisermos exercer a nossa mediunidade, e a gente viu que todos somos médiuns, paremos, nos recolhamos, oremos, mas vamos pedir o progresso geral, não para a gente só. Porque cada vez que nós caminhamos pelo egoísmo, a gente se perde no caminho. A gente avança para a própria destruição. E para que a gente avance como um mundo melhor, que construamos um mundo realmente digno, harmonioso, amoroso, como Jesus nos ensinou, a gente precisa ampliar os nossos corações para receber tudo que Deus tem para oferecer a todos nós. Repetindo sempre, quando estivermos em dúvida sobre o caminho que devemos seguir, voltemos a Jesus e
que possamos sempre ler aquilo que o Mestre deixou gravado para todos nós.